né, séria, né, super importante desse anúncio aí da suspensão do pagamento da joia pelo patrocinador. Houve o informe do banco, já houve alguns informes da FAPES, né, informes sucintos que deram notícia que a FAPES está entrando, tomando as medidas cabíveis, etc. e tal. Nós tivemos, depois disso, já uma conversa das associações com a FAPES. Aqui o Rui Siqueira, aqui, que participou da reunião e tudo mais, explicou para a gente. E a gente, em função dessa conversa, eu acho que a ideia foi até inicialmente do Antônio Miguel, da APA, né? A ideia foi o seguinte: olha, tem um material aqui, esse mais detalhado, que é importante que os empregados tenham conhecimento dele, porque ao ter essas informações que vocês estão passando para a gente nessa reunião, a gente está sentindo que tem uma coisa muito mais estruturada, muito mais segura, né? A favor da FAPES e dos beneficiários aí do plano de previdência. Então, vamos fazer um informe mais detalhado para os empregados? Vamos fazer isso ao vivo, as pessoas têm acesso à informação, podem fazer pergunta, né? Eu queria só registrar de cara que, depois das informações prestadas pela FAPES e pela APEC também, o superintendente da APEC me procurou para passar a notícia de que eles tinham suspendido o pagamento da parte deles da joia. A impressão que a gente fica, assim, é uma espécie de confirmação, né, de um modus operandi da atual diretoria, né? Então, eles têm conhecimento de alguma coisa, algum problema, nesse caso, uma demanda que veio da SEST, né? E, assim, o que a gente percebe é que, enfim, isso é comum, né? Que aconteçam, né, ruídos e desentendimentos e coisas do tipo. Agora, a resposta da diretoria em relação a isso, no nosso modo de ver, normalmente não como uma diretoria que fala sobre uma história de existência do BNDES, de entendimentos consolidados no passado. A diretoria sistematicamente se esquiva de estabelecer essa relação com o passado, né? É como se ela fosse uma diretoria que o BNDES começou há 1 ano e meio, ou o que aconteceu antes não interessa, né? Nós estamos renovando tudo, nós queremos nos afastar, queremos ter relação com o que aconteceu no passado. O entendimento dos empregados do banco, concursados, da casa, é sempre visto com muita suspeita, é conflitado, etc. e tal. Então assim, eles se eximem de um posicionamento, né? Eles não pegam. Eventualmente, você podia, né, assim, até considerar, não, essa opinião tem algum interesse, eu levo isso em conta quando eu escuto, mas eu formo um juízo a partir disso, né? Qualquer discurso não é totalmente isento, né? Você imagina que existe um viés para aquele lado, você estressa aquilo ali, você questiona, mas você forma um juízo, né? Quem toma decisão também está aqui tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer um juízo. Não. Então, o primeiro movimento deles é se distanciar do BNDES, dos técnicos, contrata uma opinião terceirizada, né? Contrata um escritório de advocacia, e esse terceirizado é que vai formar a opinião sobre o que está acontecendo para a diretoria do BNDES. E aí sim a diretoria vai tomar alguma decisão, né? Então, esse modo de operar que a gente viu acontecer no acordo coletivo de trabalho também, de certa forma, né? A nossa negociação foi terceirizada. Passamos uma parte da negociação negociando com a FENABAN. FENABAN mandou um cara que pulou de paraquedas, saltou aqui, não sabia nada de BNDES, tinha um roteiro ali para ele ler, né? Uma cola ali, e ele falava um monte de coisa, e todos os empregados do BNDES ali ouvindo um bando de coisa que um cara da FENABAN falava. Sim, não é culpa dele, né? O papel que ele estava ocupando ali obrigava aquilo. A segunda parte da negociação tinha um advogado contratado, terceirizado também, que fazia toda a negociação com a gente. Também desconhecendo tudo sobre a negociação, sem saber, inclusive está acompanhando toda a história da negociação. Então, assim, a gente lamenta isso. Agora, nosso entendimento é que a resposta a essa postura da diretoria
tem que ser uma disposição muito grande dos agrupamentos do banco se entenderem, né? Eu coloco a FAPES nisso, viu, Rui? Eu acho que a gente tem que responder isso fortalecendo, né, destacando, lembrando, né, que a posição assumida no passado pelas associações, pela FAPES, são posições institucionais, são importantes, destacando isso, né, destacando o nosso compromisso com essa história de todas essas instituições, com a história e a importância do BNDES. Isso envolve uma maturidade, uma disposição grande negocial, uma reafirmação constante da confiança, né, e das pessoas não traírem, né, essas expectativas. E isso eu sinto que foi construído. Eu acho que hoje uma diretoria da FAPES que simplesmente... eu não consigo ver uma diretoria da FAPES que diga que a mesa FAPES não é uma coisa extremamente relevante para a FAPES. Os compromissos assumidos lá na mesa FAPES não são uma coisa fundamental, né? Quer dizer, aquilo ali passou a ser um marco de entendimento, e a gente tem que trabalhar para reforçar isso e mostrar que uma diretoria pode passar, né? Mas a instituição continua, nós somos fiadores desse compromisso, das promessas feitas no passado, etc. e tal, e do resgate, do trabalho que foi feito no passado também, né? Eu quero dizer que a ex-presidente, a ex-diretora superintendente da FAPES, a Marisa Giannini, né, me procurou, né, para alertar que tinha uma base legal e regulamentar, né, forte em defesa da FAPES. Eu soube depois com o Rui que todos os esclarecimentos ali que ela estava destacando já tinham sido apresentados para o banco, né? Então, esse tipo que já nós da FBNDES estamos muito dispostos a promover, né? Esse entendimento. Há divergências entre diferentes diretorias da FAPES, entre diferentes diretorias e associações, mas a gente tem que manter esse laço, né, institucional vivo, né? Bom, eu vou passar a palavra para o Rui e para a equipe dele. Agradeço aqui de novo a toda a FAPES por ter recebido a gente, por ter se disposto assim, muito prontamente a participar dessa reunião, de fazer essas explicações. Insiste que a gente acha importante que os comunicados da FAPES, eles, às vezes, corram o risco de ser mais detalhados, né? Eu sei que nem todo mundo lê, mas é que tem um grupo, Rui, de pessoas que acompanham com muita atenção o que acontece na FAPES. E essas pessoas já são referências para os empregados, né, sobre o que acontece. Então, assim, às vezes aquela comunicação mais extensa, mais detalhada, ela não vai ser lida por todo mundo, mas ela é lida e é entendida por essa massa crítica que acompanha, que conhece os detalhes. E essas pessoas acabam sendo multiplicadores dessa informação, porque os colegas procuram, querem saber a opinião dessas pessoas. Então, a gente entende que, além dos comunicados assim, mais rápidos e mais sucintos, é necessária uma comunicação mais detalhada e essa com mais informação, porque isso passa uma convicção de que a gente tem razão, de que uma coisa que parece tão drástica, tão ameaçadora como essa suspensão dessa joia, na verdade, isso não é uma ameaça tão grande, porque nós temos bastante suporte legal para a posição da FAPES, né? Então, é isso, e passo aí a palavra para o Rui e para a equipe dele. No final, a gente vai chamar as outras associações, quando o Rodrigo, quando o Antônio Miguel, o pessoal da APA, das outras associações, para falarem no final, então, comentar. Eu vou já dispensar vocês de mais comentários meus. Vai lá, Rui. Arthur, posso falar agora, mas só para te avisar assim que eu recebi a mensagem do Alex que ele está aqui representando, porque o Rodrigo está de férias, né? Então o Alex está aí pela FJOI. Foi a única mensagem que eu recebi aqui das associações. Então fica à vontade para escolher. Se quiser que falem antes também, eu fico à disposição.
Eu deixo então aberto, coloco a questão para as associações, se vocês querem falar agora ou querem comentar depois da exposição do Rui e da equipe dele. Alex, o que você acha melhor? Bom, Rui, vamos fazer, vamos Embora, tocar. não, sem problema, vocês definem aí. E aí, Arthur, agradecer a você, a vocês da FBNDES, agradecer a APA aí, como você falou, Antônio Miguel, que teve a ideia, né, sugeriu, a FNAM, FBNESPAR, FJOIA. Como você falou, as associações, a gente procura manter esse estreito contato, porque para a gente é muito mais fácil, né, que vocês organizem a opinião dos participantes, dos beneficiários, para a gente poder ter esse diálogo e procurar atender o nosso público da melhor forma possível, né? A gente está aqui com a minha presença. Está me escutando? Rui, perdão, eu tenho uma informação Claro. crucial para passar que cabia na apresentação. Me perdoa, deixa eu só Nada, pode falar. Nós convidamos a diretoria do banco para participar desse encontro, né? Mandamos uma carta para eles, endereçada para a diretora de recursos da PEC, né? A Ângela Marins, e infelizmente não tivemos nenhum tipo de resposta. A gente não fica surpreso, porque essa tem sido também a forma como a diretoria tem lidado com as associações. A gente não tem retorno. Não é que eles não topam participar de reuniões ou não aceitam reuniões com a gente. Eles simplesmente não nos retornam a comunicação. Então, isso aconteceu de novo. A diretora simplesmente não respondeu nada ao nosso convite deles poderem participar daqui. Bem, o que eu estava dizendo é que aqui pela FAPES, acredito até que temos outros profissionais aí ligados, né? Mas quem a gente organizou para participar, estamos aqui eu, né, como diretor superintendente, o Rodolfo, diretor de seguridade, o André, diretor de investimentos, o Rodrigo, que é o nosso atuário, e a Carla e o Bernardo, que estão aqui pelo nosso jurídico, né? Como o Arthur, você falou, assim, a nossa perspectiva é sempre de ser o mais transparente possível. Então, de forma alguma, a gente fugiria esse convite que vocês colocaram, né? Seja para tratar desse, de qualquer outros temas, né? Vocês, acho que todo mundo já percebeu, a gente vem organizando lives mensais sobre temas específicos da FAPES, né? Questões que a gente acha relevantes, importantes, que a gente traga para conhecimento dos participantes, para que se sintam parte, né? Do plano de previdência, sintam parte do plano de saúde, possam dar suas opiniões com mais fundamento, né? Então, isso para a gente é um valor que a gente não abre mão, a transparência e a participação dos participantes e dos beneficiários. Nesse sentido, a gente até não poderia, né, deixar de estar aqui com vocês. Então, ótimo, e façam um convite sempre que vocês entenderem necessário para esse ou para outros temas, né? Só pegando assim um gancho também, antes de detalhar aqui a questão, um gancho importante assim do que você falou, assim, nós como FAPES, a gente quer o diálogo com todos esses stakeholders que são importantes para a gente fazer a boa gestão, né, do plano de previdência e do plano de saúde. Então, a gente tem tido, sim, um diálogo muito bom com o banco, tá? O banco nos recebe, a gente, inclusive, essa questão da joia foi conversada com eles nos chamaram para ouvir nossa opinião. Então, só para deixar claro assim que para nós, né, como gestor da FAPES, é muito importante. A gente não pode fechar portas a esse diálogo e ele vem acontecendo. Tá? A gente tem construído um bom relacionamento com a PEC também, o Rodrigo Aquino tem ajudado aí nas questões. E a gente gostaria até que também que eles estivessem aqui, acho que ia ser um diálogo saudável entre todos nós, né? Mas agora vamos direto aqui ao nosso ponto, né? E eu, como eu falei lá no início, não sei se estava todo mundo aqui ainda, eu quero trazer os fatos, né? Então vai ser meio que uma cronologia, né, do que aconteceu, do que tem relação aí com a paridade da joia, e nessa cronologia a gente permear com alguns conceitos. E aí no final a gente vai falar muito brevemente assim do que a gente está fazendo. Como eu também coloquei, a gente não pode, primeiro que a gente ainda está, né, do desenho, refinamento do desenho da estratégia jurídica, segundo que também a gente tem que ter uma estratégia, né, e a gente não pode em muitos pontos assim talvez não seja interessante abrir isso completamente porque pode nos expor, né? Mas então vamos lá.
eu trouxe, tem até umas anotações aqui que de vez em quando eu vou dar uma olhada para eu não me perder e não correr o risco de pular nada, né? Mas essa questão, ela começa em 2007, né? Em 2007 não era nem Previc, se chamava Secretaria de Previdência Complementar, SPC, né? Fez uma fiscalização na FAPES e o fiscal achou por bem questionar, né, a questão da paridade na joia. O que ele observou? Olha, não tem, na minha visão, não existe uma previsão estatutária ou regulamentar para que essa cobrança seja paritária. E, tendo identificado essa possibilidade, né, ele até porque não é todo plano que tem paridade de joia, não é todo plano que faz o que a gente faz, que é um financiamento da joia, né, com juros atuariais ao longo do tempo, né? Então, ele, tomando conhecimento daquilo e constatando, olhando lá na interpretação dele no estatuto e no regulamento, não havia nada que indicasse aquela paridade, ele questionou a FAPES prontamente respondeu e a Previc concluiu, né? Concluiu 2 pontos. Assim. Número 1, a joia é uma contribuição normal. E aí vamos explicar o que é isso. E ponto 2, ele concluiu, como contribuição normal, a joia é paritária. Né? E selou a questão. Então, é importante a gente guardar essa fiscalização, porque ela traz exatamente a mesma coisa. Né? Não está no regulamento a paridade da joia. É exatamente a mesma coisa que a gente está confrontando agora. Tá? Então, quando a gente diz, a conclusão da Previc, que a joia é uma contribuição normal, né, o que ela quer dizer com isso? Né? Que a joia ela serve para o custeio do plano, para você compor a tua reserva matemática, que vai ser responsável pelo pagamento dos seus benefícios. Nada mais do que isso, botou uma pedra na questão. Em 2010, a gente sofreu uma nova, a FAPES sofreu uma nova fiscalização da Previc. E esse ponto foi novamente levantado. Só que, como a própria Previc já tinha se debruçado sobre o assunto e concluído, eles não chegaram nem a perguntar, né, à FAPES a questão. Eles mesmos, né, colocaram, olha, ponto levantado, mas aqui a gente já sabe isso, né, a conclusão, já é contribuição normal, paritária, encerra-se a questão. Né? E aí, 2014, a gente tem, em 2013 começa essa história e termina em 2014, em abril de 2014. Em 2014 a gente tem uma denúncia da ANAPAR. Né? E aí o que essa denúncia fala? Ela alega que as contribuições inerentes aos casos especiais de joia detinham natureza extraordinária e, portanto, não exigiam a aplicação do princípio da paridade e a consequente contrapartida do patrocinador. O que a Previc fez diante dessa denúncia? Ela seguiu a coerência e a sua mesma conclusão. Então, ela ratificou, né, que a joia é uma contribuição normal e paritária. Né? De novo, questão encerrada. Então, temos esses três posicionamentos da Previc, todos coerentes entre si. Né? E aí a gente vai para uma outra história. Né? Em 2015, e isso tem relação com a fiscalização que ocorreu em 2007, em 2015, a FAPES firma com o BNDES o que a gente chama de convênio de adesão. Né? E aí é importante para eu não errar, eu ler isso aqui. Ó. Na criação da FAPES, a relação entre as partes era regida pela escritura de instituição da FAPES e pelos termos de aceitação e admissão dos patrocinadores. Ou seja, como a FAPES é antiga, não existia, né, essa figura do convênio de adesão. Só que a legislação depois foi modificada e aí essa fiscalização ela exigiu, olha, vocês têm que firmar um convênio de adesão. Né? O que a FAPES fez? Ela seguiu, deu prosseguimento, entrou com os procedimentos para entrar com esse convênio de adesão e, por uma série de fatores, esse convênio foi firmado somente em 2015. Né? Tem todo um trâmite e tal. Isso foi firmado em 2015. Quando ele é firmado entre os patrocinadores, no sistema BNDES e a própria FAPES, e a FAPES, né, como a fundação que presta esse serviço, né, entidade fechada de previdência complementar. Né? E isso tudo, esse convênio de adesão, ele passa pela revisão da SESC e da Previc. Eles todos participam desse processo. Né? E o que diz nesse convênio de adesão? Né? Eu vou ler aqui para vocês a cláusula terceira, né, que ela trata sobre direitos e obrigações dos patrocinadores. Né? E aí, de novo, só para afirmar, eu estou me atendo aos fatos. Né? Não estou dizendo nada aqui que é interpretação minha, é o que está lá escrito. Né? Temos aqui no parágrafo 5º, dizendo que o BNDES deverá efetuar a FAPES repasse das contribuições fixadas anualmente no plano de custeio
no prazo estabelecido no RPBB, ou seja, tem uma data, né, que esse plano de custeio é cumprido mensalmente ali, né, conforme o plano de custeio. E ele fala no seu parágrafo, a cláusula terceira, no seu parágrafo 7º, ela estabelece que a contribuição normal é paritária. Paritária, metade participante, metade patrocinador. Né? Então, aqui a gente já tem um link. Né? O link é a Previc definiu, né? A gente tem documentos claros dizendo assim, a joia é uma contribuição normal. E aqui no convênio de adesão, como eu disse, que envolve todas essas partes, a gente está dizendo lá na cláusula terceira, parágrafo 7º, que toda contribuição normal é paritária entre patrocinadores e participantes. Né? Então, assim, por que eu quis trazer isso? Para reforçar. Né? A gente tem já um posicionamento da Previc que é muito claro, né? Muito objetivo, numa questão que é a mesma questão de 2007 que hoje está sendo confrontada, e um reforço, né, aqui no convênio de adesão, que trata as contribuições normais como paritárias. Gente, como a minha tela sumiu aqui, eu só queria saber, está todo mundo me escutando ainda? Ou eu caí? Não. Não, sim, você está aí. Obrigado, só para confirmar. E só para encerrar essa questão do convênio de adesão, né, só para também a gente ter clareza, assim, o que o convênio de adesão diz, também aqui na sua cláusula primeira? Presente convênio tem por objetivo a formalização da condição do BNDES, do BNDESPAR e da FINAME como patrocinadores do PBB. Cláusula segunda. As partes declaram expressamente que têm conhecimento pleno e concordam com todas as cláusulas e condições descritas no presente convênio de adesão, né? Que, de novo, estabelece que toda contribuição normal é paritária e lá atrás, né, a Previc definiu que a contribuição da joia é normal. Então, para mim, assim, isso deixa muito segura a posição da FAPES, né? A gente tem uma tranquilidade do que a gente está interpretando aqui. Até porque, acredito eu, não sobra muito espaço para interpretação, é uma posição muito clara. Né? Aí encerra-se essa história, né? Tivemos aqui as fiscalizações da Previc, tivemos o convênio de adesão, e aí, em setembro de 2016, né, dentro daquilo que a gente teve acesso, a Secretaria do Tesouro Nacional ela provoca a SES com uma dúvida. Dúvidas são normais, né? Podem acontecer, e ela provoca a SES, olha só, paridade da joia. Pode haver um problema aqui na relação BNDES e FAPES. A SES demanda lá uma interpretação do Ministério Público, da consultoria jurídica do Ministério Público, e isso chega até a Previc, e a Previc se manifesta. Olha só, a contribuição relativa à joia é normal e paritária. Ponto. Tá? Só que a SES e a PGFN, elas divergem, depois, em 2019, tem um documento onde elas divergem desse entendimento da Previc. Tá? E aí, essa coisa se escala, né, volta a Previc, que vai, se ao longo do tempo, né, dentro dos seus, dos seus departamentos, né, ocorre um diálogo, e ao final, né, a Previc, em julho de 2020, ela emite um despacho onde ela se posiciona que o regulamento deveria ser alterado, o regulamento do PBB, né, deveria ser alterado para constar a paridade da joia. Tá? E aí isso chega, né, pela Previc, né, chega pela SES ao BNDES com a recomendação para que a paridade da joia fosse interrompida e isso aí fosse estudado. Né? E em novembro, finalmente, a gente recebe o contato do BNDES, né, como, mais uma vez, assim, houve um diálogo, né, a gente não tem como reclamar disso aí, tá? O BNDES foi transparente, conversamos com diretores, com a PEC, né? Então, eles relataram para a gente o que estava acontecendo, né, que eles precisavam de algum suporte nosso, a gente passou informações para eles e, finalmente, né, chegou a data de pagamento e a gente, claro, sempre aguarda para ver, né, efetivamente vai acontecer, não vai acontecer, a gente fez a conciliação dos valores, né, e conforme o BNDES tinha avisado, os valores não foram pagos, né, atendendo a essa demanda da SES, que, creio eu, ainda está também
sendo examinada pelo banco, que ainda existe espaço para uma mudança de interpretação, mas que, nesse primeiro momento, o fato foi que a gente não recebeu os valores referentes à paridade de joia. Então, assim, eu acho que eu trouxe o histórico, né, completo do que aconteceu, procurei trazer o conhecimento assim, dos principais conceitos envolvidos. Não sei se me fugiu alguma coisa, é bom que tem meus amigos aqui da FAPES para me corrigir ou me complementar se eu pulei algo. Mas, assim, como terminando a minha fala, né, em função disso, o que a gente faz? Né? E a gente faz isso dentro daquilo que a gente realmente tem a obrigação de fazer, né? Nosso dever institucional. Né? A gente avisou a Previc, tá? que essa paridade não foi cumprida, que a gente deixou de receber aqueles valores. A gente notificou o BNDES, né, informando o valor também, que tinha sido deixado de ser recebido pela FAPES. E, por fim, a gente contratou, não, já tem um contrato com a Rodarte, né, a gente demandou da empresa Rodarte, né, que nos presta consultoria atuarial, né, todo um parecer técnico com uma visão completa dessa questão para a gente, pela via jurídica, poder traçar uma estratégia com base nesse parecer que nos dê o melhor resultado possível. Então, essa parte ainda está em elaboração, tanto a visão completa pela Rodarte, a gente tem o conhecimento dos fatos, né? Foi o que eu expus para vocês aqui de uma forma tentando ser resumida e mais clara possível, mas a gente, claro, ainda pode refinar, né, todo esse conhecimento com o que a Rodarte está levantando. Podem ter itens novos que sejam acrescentados aqui, e com esse conjunto completo, a ideia é que a gente dê entrada na nossa defesa. Tá? Arthur, acho que basicamente é isso. Queria deixar também a palavra aberta aqui para o Rodolfo, para o Rodrigo, para a Carla, para o Bernardo, para o André, da FAP, se eu pulei algo ou se eles queriam complementar alguma coisa. Vamos ver se a FAPES continua aí, se alguém complementa alguma coisa, e a gente volta para o pessoal das associações. Mas acho que era bom fechar aí essa apresentação de vocês inicial. Se o pessoal não falou nada, acho que podemos ir. Então, a gente, para quem Tem chegou... uma pergunta no chat. Tem uma pergunta no chat. Tem uma pergunta no chat, deixa eu ver. Do Melvin. Deixa eu ver. Surpreendente. Uma provocação e curiosidade. Essa paridade da joia valeria, por exemplo, caso eu fosse incluir na FAPES uma nova companheira com 20 anos, tendo eu 65? Ou é uma paridade apenas para casos específicos de ingresso de participantes empregados do banco? Eu não vou pedir, Arthur, a ajuda dos universitários, mas dos pós-graduados, pós-doutorados aí. Rodrigo Show, se está me escutando, puder me ajudar nessa. Eu não sei nem se isso é possível aí, essa entrada aí com essa diferença de idade. Acredito que não, mas o Rodrigo pode me ajudar aí melhor. A pergunta é do Melvin. Alô, O Melvin está revelando aí alguns planos dele. De novo. Gente, Diga vocês lá, estão me Rodrigo. escutando? Sim, Estão me escutando? tá ótimo. Não pode. A joia é só para entrada, para ingresso no plano, do participante no plano, né? A inscrição de dependente não é uma configuração de joia. Tá? Então, não tem paridade sobre esse valor, porque é uma decisão do participante a inclusão de dependente. Então, isso é pago inteiramente pelo participante. Ficou claro aí, pessoal? Satisfeito, Melvin. Bom, só para retomar aqui o que foi dito no início, para quem chegou agora, primeiro eu fiz uma introdução, depois o Rui falou pela FAPES, e agora a gente vai dar a palavra para as outras associações. Eu já vi que o Antônio Miguel está aí, o Alex também da F Joia, não sei se tem alguém da FBNDESPAR e da F Finame. Alex ou Antônio Miguel, quer falar alguma coisa agora? Fazer alguma consideração sobre o que o... Arthur, deixa o Alex falar, que ele chegou primeiro do que eu. Perfeito. Ele preside até uma associação que fala em joia, né? Então, deve estar mais ansioso do que já pagou joia.
Pois é, então deixa eu falar um pouco aqui. Falar para vocês que uma coisa que a gente queria ressaltar aqui é exatamente como o Arthur mencionou no começo, como está a conversa muito boa entre todas as associações e com a FAPES, tá? Desde o primeiro momento que a gente soube da informação, pela Rádio Corredor, a gente já conversou, o Rui, a FAPES sempre atendendo a gente, sempre disponível para conversar com a gente, as associações também, então esse relacionamento está sendo muito bom e construindo muito bem. O próprio BNDES também, não sei se você viu, eles, quando tiveram essa decisão, nos chamaram no dia, né, e conversaram com a gente também, e colocaram à disposição o Rodrigo Aquino, então se colocou à disposição para conversar com a gente, explicar. Então, surgiram muitos questionamentos do Porta-Joia, mas pelo menos a comunicação que a gente está tendo, a gente sabe que é um fato que começou agora e vai ter alguns andamentos aí no curto prazo, e a gente sempre tem essa proximidade, tanto com o Rodrigo Aquino, com o Rui, com o Arthur, com todo mundo, para sempre estar repassando as informações on time para o pessoal da Joia. Então, eu queria mostrar exatamente para todos que a comunicação está fluindo e sempre que a gente tiver alguma informação, a gente entra em contato para exatamente responder os associados aqui da FJoia. Ótimo, Alex. Antônio, agora é você. Pessoal, boa noite. Tá? Eu queria só reafirmar o que, de uma certa maneira, o Alex acabou de falar, e queria também deixar claro para todos, né, até como uma forma de tranquilizar, principalmente os associados da APA, os aposentados principalmente, nós temos tido nessa gestão da FAPES todo um canal de comunicação, de diálogo, de extrema qualidade. Isso incluindo o Conselho Deliberativo. Tá? E o que essa live, né, que a gente combinou, e eu pedi ao Arthur para puxar, até porque o Arthur representa a associação com o maior número de associados e também é quem oficialmente está negociando ou negociou o ACT, né, dos empregados e também como rebarba para os próprios aposentados. E o que a gente tem acompanhando, e essa live, é para fazer os esclarecimentos. Tudo que tem que ser feito em relação a esta situação, que é a situação de uma suspensão unilateral, né, muito mais, talvez, decidida por uma questão de ideologia do governo atual do que de outra coisa, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, aquilo que já está consagrado, aquilo que tem base legal, não pode ser rasgado. Então, o que a gente espera da FAPES, até o momento, a FAPES está fazendo, que é cumprir todas as etapas, todo o ritual. Já comunicou o BNDES que irá ajuizar, né? Irá executar a dívida, e a gente tem que acompanhar esse todo desdobramento. Outra coisa importante, que eu acho que eu gostaria que deixasse bem claro a todos aqui, as associações estão juntas. As associações estão trabalhando para o mesmo objetivo. O interesse, o PBB, o plano de saúde, é interesse de todo mundo. Não existe eu entender de uma forma ou você entender de outra forma. Todo mundo tem que convergir da mesma maneira. E isso a gente tem conversado nos bastidores e temos conseguido afinar os objetivos e o diálogo. Então, o que eu solicito a todos é que sempre muita atenção em relação aos desdobramentos, mas também muita confiança no que a gente está fazendo e o que a própria FAPES está fazendo. Porque, em última análise, se a FAPES não cumpre o papel dela, quem vai pressionar a FAPES somos nós. E naquilo que for no limite, é o que eu sempre falo aos associados da APA, nós temos duas armas. A negociação, a conversa, até um determinado limite, e, no extremo, como qualquer um, a judicialização. Então, a gente tem que ter confiança na questão do andamento, como o andamento está sendo feito, e creio que, de uma maneira ou de outra, seja de uma maneira mais curto prazo ou médio prazo, essa questão poderá ser revertida na justiça, preservando
o nosso plano, o nosso PVB. Obrigado, Arthur. Ótimo, Antônio. Eu não estou vendo perguntas no chat, e não acho isso ruim, eu acho que o esclarecimento foi dado. Eu só queria, se tem mais alguém da associação, é a hora de falar, tá? Enquanto isso, eu queria só dar uma palavrinha, que é o seguinte. Sobre essa coisa que o Rui falou, do banco, né? Tem uma questão no chat aqui, mas deixa eu completar aqui esse meu raciocínio. Assim, Rui, eu entendo, né, a necessidade de a gente manter aí um diálogo. Eu quero com a administração. Eu quero dizer que é importante o reconhecimento da disposição ao diálogo da superintendência da PEC, do Rodrigo Aquino, né? Acho que o Rodrigo Aquino a gente estreitou esse laço de conversa e diálogo muito no ACT, né? Esse compromisso de ouvir, de responder e tudo mais. Eu realmente quero separar aí isso da questão que a gente sente em relação da diretoria para as associações. Mas você ressalvou aí esse bom diálogo e tudo mais, mas eu acho que é importante para as pessoas do banco entenderem o seguinte, quer dizer, é normal essa forma de proceder do banco? Quer dizer, o banco chegou 15 dias antes procurou vocês 15 dias antes de suspender esse pagamento. Quanto tempo esse assunto estava sendo debatido no banco? Qual a importância que o julgamento da FAPES, com que importância foi considerado o entendimento da FAPES nessa decisão do banco, né? Eu acho que esse tipo de coisa, assim, eu fico lembrando, porque há uma convicção assim, muito assumida, né, da atual diretoria com uma visão liberal, né, de economia. Né? Isso eu não estou falando de ninguém, eu acho que é uma coisa muito assumida, é a orientação do Ministério da Economia e tudo mais. E eu me lembro, assim, quer dizer, para todo mundo que acompanha o debate econômico brasileiro, né, que os liberais brasileiros têm destacado muito a questão da importância da incerteza legal como um problema para o desenvolvimento econômico brasileiro. Né? Tem sido um tema recorrente. Né? O fato de que você tinha uma tendência à mudança das regras do jogo frequente, você precisava de regras estáveis, permanentes, não sei o quê. E quando a gente vê esse caso da FAPES, né? Assim, não pode ter um exemplo maior de um pode tudo, né? As pessoas estão falando, mas pode isso? Só que alguém, depois como você falou, certificou, confirmou várias vezes o entendimento, aí chega em 20 anos depois, aí compreende que não podia, um negócio que as pessoas praticaram durante 20 anos. Aí, como é que fica a vida das pessoas? Nós somos, no nosso caso concreto aqui, a gente tem um debate de organização, de melhora do nosso plano de previdência, a gente fez um avanço aí, pactuamos, não sei o quê. Aí, quando você está num processo desse, de convencimento das pessoas, dos empregados, dos beneficiários do banco, da sustentabilidade, do PBB, e etc. e tal, aí, de repente, se coloca uma tremenda questão, assim, né, sobre uma questão fundamental do plano. Um outro exemplo disso, né, a gente vê em relação à questão do TCU e os empregados do BNDES. As pessoas fazem aprovações de operações em 2010, 2011, aí, 10 anos depois, o TCU acompanha isso na área de comércio exterior, na área na MC, isso aconteceu assim, de forma assim, que todo mundo sabe, né? Muito clara, né? Um exemplo muito claro disso que eu estou falando, né? Aí, 10 anos depois, um órgão de controle revisa tudo o que ele tinha dito no passado e resolve agora correr atrás de uma coisa que para ele não foi problema naquela época. Então, assim, eu te pergunto, né, como é que você vê isso em relação a esse caso específico, entendeu? Você sentiu que em quanto tempo o banco te procurou, né? Quanto tempo ele deu para a FAPES apresentar as suas razões? E quanto peso você sentiu que a sua exposição, a exposição da FAPES teve nessa decisão do banco de não fazer o pagamento? Arthur, assim, o que a gente recebeu de informação é que eles nos procuraram tão logo receberam a notificação da SES, né?
Então, esse diálogo fluiu, eles tiveram pouco tempo, e aí eu estou relatando os fatos, tá? Como eu te falei, assim, que é o que eu vou me ater. Isso foi o que a gente foi informado, e que havia pouco tempo, né, para tomar a decisão se eles cumpririam ou não, né, aquela instrução lá da SEST. Em termos da insegurança jurídica, eu concordo com você, né, cara? É muito ruim para o país que ela exista, né? Eu tenho pelo menos a esperança de que a justiça será justa, né? E que, se isso realmente estiver aqui para esse lado, né, que todos esses fatos que a gente expôs aqui, eles terão a correta interpretação e que a FAPES terá sucesso aí nessa demanda. Não estou te escutando. Obrigado, Rui. Eu queria ler algumas perguntas que apareceram aqui no chat. Eu vou responder mais fácil. A Márcia está perguntando sobre o CGPAR 25. Nós não vamos falar de CGPAR 25 aqui. Vamos marcar uma nova live para falar disso em janeiro. A gente quer preparar mais essa discussão. A gente antecipou essa live aqui porque o tema ficou, enfim, se tornou urgente, né? A FAPES fez, inclusive, a gentileza de mudar um evento dela, que estava programado para esse horário aqui, para a gente poder fazer essa reunião. Amanhã, o Conselho de Administração está decidindo sobre esse tema. Rui, você pode falar um pouco sobre isso? Perdão, Arthur, pode repetir? Falar sobre? O Conselho de Administração do banco está examinando a questão da joia amanhã, é isso? Olha, eu não tenho essa data específica, né? Isso foi, eu não sei nem de onde veio essa informação, mas eu sei que isso ainda está sendo discutido no banco. Tá? E, de novo, a minha esperança é que essa decisão possa ser revertida lá internamente, né? Se não for, de novo, o que nos resta é seguir o rito, né? Como o Antônio Miguel bem colocou. Apareceu aqui uma pergunta no chat que diz o seguinte, é do Frederico. Ela fala o seguinte: a meu ver, no caso dos porta-joias, a joia paga, na verdade, seria a contribuição normal. Pessoa que entra recém-formada, que entrou após 2012, paga a joia. Isso não causa um eventual problema para a FAPES, tendo em vista o artigo 59 do RPBB? Deixa eu ler mais uma pergunta para você falar. Deixa eu ler mais uma aqui. Caso se conclua, da Vera Barreto, caso se conclua que não pode aplicar a paridade na joia, quais as consequências para os porta-joias e os demais participantes? Aqui tem o Adriano também, que está falando... Arthur, com 47 anos aqui, se você manda muita pergunta, eu vou esquecendo a primeira. Então, deixa eu tentar lembrar da primeira aqui, tá? Em relação à joia especial, a gente já teve o exame também pela Previc, né, se ela está correta ou não, que foi justamente, né, naquele item lá de 2014 a que eu me referi. Né? A posição é que não existe nenhum problema com a joia. Né? Problema no sentido regulamentar. A gente, né, nós, com o Benedência, a gente reconhece, né, que é muito ruim que você tenha uma diferenciação muito grande, né, entre a forma como que as pessoas são tratadas. Mas, regularmente, né, com o plano de previdência, o parecer que a gente tem, né, tanto da nossa consultoria quanto a opinião da Previc, é que não tem um problema, né, ali. Então, assim, essa é a forma como eu posso me posicionar. O que vem sendo discutido, né, e as associações têm todas essas informações, se a gente consegue modificar isso, melhorar isso, como foi, né, teve alguma melhora na última reestruturação do regulamento, e a gente está se debruçando aí junto com as associações, né, um trabalho a várias mãos, para a gente ver se consegue, e acho que a gente pode cobrir melhor isso aí, né, na live da CGPAR 25, né, Arthur? Se a gente consegue resolver, né, isso de novo, não como um problema normativo, né, ou algo irregular, mas como uma demonstração assim, de que os participantes todos se veem como um conjunto e querem um tratamento equânime, por isso não é uma decisão da FAPES, tem que ter decisão do conjunto, né, inclusive do patrocinador. Aí eu já esqueci a outra pergunta. Tá vendo? A Vera, ótimo. Foi bom você ter... Deixa eu ler para você então aqui. Ó. Caso se conclua, da Vera Barreto, caso se conclua que não pode aplicar a paridade na joia, quais as consequências para os porta-joias e para os demais participantes? Tá. Quais as consequências se caso a gente perca
Vamos lá. Ô, Vera, como eu falei, assim, eu tenho a convicção pelos fatos que a gente trouxe, né, pelo que eu ouvi do meu jurídico, por tudo que a gente escutou, que isso não é uma situação possível, né? Mas vamos exercitar, assim, justiça, né? Ela vai decidir, né? E se isso realmente acabar na justiça, ela vai decidir. Eu coloquei aqui que a gente sempre espera que a justiça seja justa. Se ela, na minha opinião, não for, e se a decisão for contrária, ela pode encaminhar isso da forma que ela entender, né? Quando vai para a justiça é isso, a gente perde o controle, né? Isso pode sair uma decisão que vai definir qualquer coisa. Então, ela poderia definir, por exemplo, que esse valor deveria ser pago pelo participante. Sim, poderia acontecer. Mas, de novo, eu estou falando de possível, mas que, na minha opinião, não é provável, dado todo o esforço, a ilustração que eu trouxe aqui para vocês no início. Tá? A Cideli pergunta se esse imbróglio vai impactar agora a FAPES. Aí o entendimento que eu tive é a leitura do superintendente da PEC, né, que procurou as associações. Ele disse que acredita que não, né, que o banco está fazendo depósito em juízo, inclusive, eles me informaram aqui, né, que o banco fez o depósito em juízo, tá? O banco já fez esse depósito, e que, então, no curto prazo, não deve ter impacto, né? Quer dizer, até essa situação ser resolvida, não temos o impacto aí sobre contribuição na FAPES, correto, Rui? Se você tiver uma reversão aí de provisionamento, quando você não recebe, você provisiona, né? O valor devido, você provisiona. Se você tiver a continuidade dessa situação e esse provisionamento reverter para resultado, isso acontece no ano que vem. E aí, esse fechamento é o fechamento de 2021. Né? Esse valor pode gerar um equacionamento? No limite, pode, depende de quanto tiver a nossa situação, como é que fecha o ano 2021. Né? Se faltar, por exemplo, eu tenho um copo d'água, faltam 2 gotas para ele transbordar, né? As 2 gotas são poucos, mas às vezes elas fazem esse limite ser ultrapassado. Né? Felipe Vilela pergunta, para os porta-joias, o novo equacionamento vai inviabilizar a permanência de muitos. Está sendo pensada uma alternativa como um CD? Olha, a gente tem a seguinte situação. Um novo plano, ele precisa ser proposto pelo patrocinador. Tá? E aí, inclusive, né, Arthur, vocês podem ilustrar isso bem, né? Essa discussão também fez parte lá da nossa mesa FAPES lá da CGPAR 25, mas essa é uma definição, né? Ter um novo plano, primeiro que precisa ter um novo plano para depois migrar, mas primeiro ter um novo plano, seja até para funcionários novos, né? Da definição dos patrocinadores. A FAPES não pode, por ela mesma, chegar e abrir um CD. Mas, Rui, só para confirmar uma coisa aqui, na pergunta da Cideli, quer dizer, tem um impacto aí na questão do provisionamento, mas isso vai refletir para a contribuição da FAPES? Não, o que acontece? Quando você tem um provisionamento e ele se reverte para resultado, ele impacta o resultado do plano. Né? Se a gente tivesse com superávit, ele poderia comer um pedaço de superávit e você continuar com superávit. Então, no dia a dia das pessoas, impacto zero. Se você tiver com déficit, ele poderia aumentar o déficit. E isso não atingir um limite que peça um equacionamento. Então, também para o dia a dia das pessoas, não tem impacto, a gente poderia, ao longo do tempo, reverter isso. Mas se a gente estiver numa situação, e aí não sei como é que vai estar o ano que vem, né, 2021, no final de 2021, a gente estiver numa situação de déficit, que já estiver perto do equacionamento, e esse valor for o que faltava para ser equacionado, para se gerar esse equacionamento, sim, pode acontecer. Né? Mas esse valor, a gente está falando aí do fluxo futuro da ordem de 175 milhões. Né? Então, assim, é um valor expressivo, mas dentro dos nossos números, não necessariamente ele vai fazer a diferença. Né? Mas pode. A gente não tem como prever isso, tem que ver como vai estar a situação no que vem. A pergunta do Felipe, eu queria, Felipe, falar em termos bem gerais aqui, mas eu acho que todo mundo já sabe disso, né? A discussão da questão da joia, do problema da nova joia e tudo, isso foi um dos pontos que foram alvo da mesa FAPES, tá?
enfim, não foi uma coisa que foi possível ser resolvida naquele momento, tá? Por uma série de circunstâncias, mas fez parte desse pacto. E eu só queria afirmar isso, que todos, a FBNDES, eu posso falar aqui pela FBNDES, o nosso compromisso em buscar essa solução para a questão da nova joia, para uma normalização disso, continua de pé. A gente tem conversado sobre isso também, só posso adiantar você. E eu queria fazer uma mensagem aqui, um julgamento, tá? Com base nas conversas que a gente teve e tudo mais. Eu tenho convicção de que nós vamos resolver esse problema agora. Isso aqui por tudo pelo que o Rui falou antes, acho que a gente tem uma coisa sólida em defesa da FAPES, e eu sou otimista, assim, que nós vamos avançar também para resolver esse problema da joia. Então, eu acho que o momento é de união, o momento é não é momento agora para desesperar. Eu sei que é difícil, assim, falar isso para muito porta-joia é complicado, né, por tudo a história aí que essa coisa tem se arrastado, mas a gente tem razão para achar que nós estamos próximo de uma solução desse problema, né? Essa é a opinião que eu falo aqui, com base em tudo que a gente vem conversando sobre esse tema. Eu acho que a gente nunca esteve tão próximo de estar dando um encaminhamento satisfatório para isso daí. O conteúdo vai estar disponível no YouTube. Olha, a gente está gravando isso daqui, nós vamos depois dar algum tipo de difusão para isso daí, mas aí é importante fazer propaganda aqui, todo mundo está no canal da FBNDES. A gente, certamente, por lá, nós vamos divulgar esse seminário, por partes dele aqui. Se que o Rui fale que não, ó, dali que eu falei não pode divulgar muito, não, mas aí o Rui pode dizer isso, mas caso contrário, a gente divulga na íntegra. Nenhum problema. Eu já falei para o pessoal aí, se tem o jurídico aí presente, o Rodrigo, e o André e o Rodolfo, que sabem mais do que eu, se eu falasse alguma besteira, eles estavam livres para me cortar aqui. E os conselheiros da FAPES que estão assistindo também, que quiserem a palavra, não fiquem tímidos, não, tá? A Ana está perguntando o seguinte: se após a decisão na Justiça o BNDES de fácil não pagar paritariamente a joia, seria possível que também o empregado deixe de contribuir com a joia e passe a pagar somente a contribuição? Acho que a gente passou essa questão, né? Eu entendi que ela está falando o seguinte: se a Justiça decidir que não deve ser paritária, deve ser uma responsabilidade do participante, aí é definição judicial, qualquer que for, a gente vai cumprir. Mas, de novo, a gente entende que, por tudo que a gente expôs, né, e aí, como você colocou, talvez muita gente chegue depois, né, que a gente fez aquele início lá da explicação completa, eu acho que vale ouvir aquilo ali, porque, pelo menos para mim, deu muita segurança, né, olhando todos aqueles fatos que a gente tem um caso consistente na mão, né? E aí, voltando àquela questão da insegurança jurídica, eu quero acreditar que a gente está num país que vai buscar a consistência, né, das suas decisões e a segurança jurídica para tudo que está sendo realizado. Eu vou aproveitar aqui de novo, fazer mais uma propaganda aqui. O Gustavo Soares aí falou que vai estar depois disponível no canal da FBNDES. Está aqui o link para ele. Aproveito para destacar que esse canal nosso está cheio de vídeo, tem vários seminários interessantes. Seria legal que todo mundo do BNDES, da FAPES também, se assinasse o canal da gente aí para ele ganhar força. Tem muita coisa interessante, muito debate sobre o BNDES, muita coisa de interesse para os empregados do banco. Gustavo Leite pergunta: um novo equacionamento tornaria a FAPES inatrativo para uma parte do corpo funcional? O último equacionamento estabeleceu um piso igual ao teto do INSS, uma parte do corpo funcional ganha menos que isso, ou seja, teria benefício zero na hora de se aposentar. É com você, Rui. Eu não consegui ler, mas se eu peguei você falou bem rápido, mas se eu peguei o espírito da coisa, um novo equacionamento não é desejado por ninguém, né? Mas ele é uma regra. Se existir uma condição que exige o equacionamento,
Não existe opção, a gente tem que fazer, né? O que acontece é que o equacionamento anterior, e isso não é uma crítica a ele, foi um equacionamento inteligente, ele não lidou só com valores, né? Ele lidou também com direitos, né? E ele foi até um parâmetro, outras entidades estão copiando esse tipo de equacionamento porque permitiu que as pessoas tivessem um desembolso menor, né? Não necessariamente também a gente precisa seguir essa linha, né? Um equacionamento, se for necessário, e nunca é desejado, né? Ele vai ser tratado e vai ser discutido novamente, né, com as associações para a gente chegar ao melhor resultado possível. Mas o que a gente quer é evitar, né? Evitar por meio da gestão do nosso patrimônio, correta do nosso patrimônio, e evitar fugindo dessas inseguranças jurídicas, né? A gente fez uma live jurídica, copiando o Arthur, eu queria convidar todo mundo também, vai lá no portal da FAPES, a gente está lá no portal com todas as lives que a gente fez ao longo desse ano, com outros vídeos também, anteriores importantes, e na live jurídica a gente bateu muito nessa tecla. A gente tem o plano, ele é cheio de premissas. As premissas, elas têm lógica, tem cálculos atuariais envolvidos. Então, o plano não é um papel de pão, né, que você calculou. Ele tem toda uma consistência. Só que quando você começa a botar questões jurídicas envolvidas, então vamos discutir esse 1 bilhão aqui, que o juiz pode decidir se é seu ou se não é seu. Aí vem mais outros 200 milhões. Aí você começa a quebrar a tua possibilidade, quebrar é muito forte, mas diminuir a tua possibilidade de gerenciar bem isso, né? O que a gente tem que ter é o mínimo de questões jurídicas, se possível, sendo discutidas. Porque se eu já tenho as decisões hoje, se eu sei o que vai acontecer hoje, eu tenho anos pela frente para conseguir fazer os ajustes necessários. Se essa decisão vem daqui a 20 anos, eu tenho menos tempo, menos participantes, né? E aí a decisão tem um impacto maior. Então é importante aquilo que a gente colocou lá na live jurídica, que é a nossa proposta para a diretoria do banco, a gente pede ajuda de todos os participantes para que a gente sensibilize as pessoas da importância disso, de levar essas decisões para um juízo arbitral. Por quê? Porque a gente vai ter essa decisão muito mais rápida do que se a gente seguir 20 anos debatendo na justiça. E ela sendo rápida, algumas positivas, outras negativas, seja qual for o saldo, né, a gente tem, espero eu que todas elas positivas para a FAPES, a gente acredita nisso, né, a gente tem mais tempo para gerenciar isso. Se forem todas positivas para a FAPES, isso se reverter em um resultado positivo, isso pode gerar um superávit que pode ter que ser distribuído. Então, a gente vai poder beneficiar pessoas que, se a decisão for daqui a 20 anos, não vão ser beneficiadas, né? Seja qual for o resultado, é sempre melhor que ele seja um resultado rápido, para que a gente volte à estabilidade, a um plano que eu tenho, que eu só dependo de mim mesmo, e não de uma decisão que um juiz vai tomar em algum momento do tempo. Ô, Rui, só para acrescentar, aqui o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Fala aí. Só para Estou precisando de alguém para me ajudar. Que tem um benefício mínimo. Então, o participante que tem um salário mais baixo, ele pode receber 2 vezes o valor que ele contribuiu para o plano, no momento que ele se aposenta. É uma opção do participante fazer esse movimento, ele ganha 2 vezes de tudo que ele contribuiu para o plano. Bom, Rodrigo, aproveitando a tua fala aí, eu queria deixar aberto também para o Rodolfo, que entende mais aí de tudo que eu falei, o nosso jurídico, o André também, se quiser colaborar aí nessa questão aí de gestão dos investimentos ou de qualquer outro tema. Se quiserem falar, fiquem à vontade. Eu também tenho uma coisa para falar aqui, enquanto o professor da FAPES está pensando, que é o seguinte, olha, a gente tem um entendimento que, se perguntou aqui o Adriano Carnaúba, né, sobre a joia, que trouxe insegurança jurídica para o plano. Nossa visão é o seguinte, já tem várias coisas que estão sendo insegurança jurídica. Não? Acho que esse questionamento do pagamento da paridade não tem nada a ver com a questão da nova joia. Tá? É um elemento que foi trazido. Então, o que a gente acha eu falo pela FBNDES, né? Porque isso foi um posicionamento claro nosso, em editoriais, no vínculo e tudo mais, quando a gente se debruçou sobre o problema durante a mesa FAPES. O que a gente entende que o que a gente fez ali foi o correto, né? O plano precisava de um equacionamento, tinha um problema. Esse problema de déficit no plano tinha uma origem óbvia, né? No fato de que no passado o patrocinador podia contribuir várias vezes, né? E isso mudou em algum momento. O patrocinador não podia mais fazer, só podia fazer uma contribuição, né?
paritária com os beneficiários, e o plano não fez uma correção nessa época. Eu sei que esse é um tema polêmico, que tem pessoas que atuaram na FAPES em diferentes momentos, que entendem que não é bem por aí. Esse é o entendimento da que a FBNDES chegou e publicou. Acho que o correto a se fazer era o que a gente fez naquele momento do acordo da mesa FAPES. Acho que todo mundo abriu mão de alguma coisa, topou aumentar um pouco a contribuição. A gente acha que a gente, com isso, tornou o plano robusto. E a gente acredita que esse plano vai garantir a aposentadoria de todo mundo que está nele. É para isso que todo mundo que está à frente da FAPES trabalha, né? As associações apoiam e estão acompanhando isso e topam essas discussões e promoveram o ajuste, porque nós acreditamos piamente que o PBB é viável, né? E que a gente tinha alguma gordura para queimar para permitir essa viabilidade, né? A CGPAR 25, a gente vai programar em janeiro ainda, vai ter uma discussão específica sobre isso. Só uma observação, Arthur. Até para responder a colega, desculpe se eu estiver falando o nome errado, Sidério ou Sideli, não sei, tá? Os pontos que já foram conduzidos até agora pela FAPES e com as associações, a gente já está divulgando, a APA já divulgou. Eu acho que o próprio site da FAPES também tem quais são as cláusulas principais. Arthur, eu te atropelei, mas não foi com intenção de atropelar, não. Foi só para reforçar, tá? Desculpa, que eu estou fazendo uma cara aqui de riso aqui por conta da mensagem do Adriano Carnaúba aí, que eu não conheço assim pelo nome só. Ô, Adriano, deixa eu te explicar uma coisa. Então, eu não fui claro. Não estou defendendo a Nova Joia, pelo contrário. A gente trabalhou e essas posições estão públicas. Não é uma posição, o Arthur acha isso. Fundo da Cultura, estou falando enquanto a FBNDES. A gente tomou uma posição clara isso. O pessoal dos porta-joias sabem disso. A FBNDES sempre foi a favor de uma solução para esse problema. Eu expliquei aqui agora, pedindo licença para que os colegas entendam, porque eu sei que tem pessoas que foram de outras administrações da FAPES que têm uma visão diferente sobre isso. Agora, nós temos um entendimento que foi um equívoco. Foi um equívoco. A forma de fazer um ajuste no plano não era sobrecarregando um grupo específico novo que estava entrando no banco. A forma de fazer o ajuste foi nos termos como a gente encaminhou na mesa FAPES. Houve o plano para ser sustentável, teria que se fazer essa avaliação, né? Uma análise de longo prazo do plano e tinha que ser feito um ajuste. Nós atribuímos muito peso ao fato de que, no passado, o patrocinador podia contribuir várias vezes para complementar o fundo. Em algum momento, ele não pôde mais fazer isso. Então, naquele momento, algum ajuste tinha sido feito em contribuição, em redução de direitos. Eu acho que o que foi importante, o que foi assim, a beleza da coisa da mesa FAPES foi porque a gente teve que encarar isso. E todos os participantes tiveram que se sacrificar. Todo mundo teve que se sacrificar. Os ativos abrindo mão de mais direitos, né? Que eles ainda tinham, eles tinham mais direitos para poder abrir mão. Os aposentados abriram mão e os pensionistas tiveram que fazer um ajuste maior da contribuição. Mas eu acho que o caminho do ajuste era esse, não colocar sobre um novo grupo o peso desse ajuste. A vitória da mesa FAPES, no meu entendimento, foi esse, porque havia também essa visão de que os agrupamentos começaram a desconfiar um do outro, né? Então, o ajuste, nós não temos nada. Um grupo falava, não tem nada a ver com esse problema. O plano na minha fase era sustentável. A culpa é de quem entrou depois. Então, vocês que se corrijam, né? Que se virem. Então, no final, a gente conseguiu, né, que todo mundo entendesse. Não, olha, esse é um problema de todos nós. Esses recursos que foram aplicados na FAPES pelo patrocinador, ele é um recurso intergeracional, e nós temos que viabilizar esse plano. Tem que ser sustentável. Nós não temos que abrir mão de um plano de benefício definido, que a gente tem, todo mundo tem. Nós não vamos proceder, nós vamos garantir, fazendo um acordo, garantir a viabilidade econômica desse plano. Esse que é o caminho que a gente sempre defendeu. Essa é uma posição aí que você pode procurar nos editoriais do Vínculo, que estão todos disponíveis nos últimos 4 anos e meio, estão todos disponíveis no site do Vínculo. Você pode ir lá fazer uma busca por FAPES.
Apareceu aqui mais perguntas, gente. Muita gente falando sobre o CGPAR 25. Nós vamos fazer esse seminário. É bom saber que tem tanta demanda por ele. Nós vamos fazer. Fiquem tranquilos em relação a isso. Tá? Em janeiro, com um pouco mais de tempo, a gente tem tempo para fazer essa discussão. Pessoal, eu acho que pelas perguntas aqui, tá, a gente já meio que chegou a um fim do processo aqui. Né? Está um pouco se repetindo. Eu queria agradecer de novo aqui a FAPES, né, na figura do diretor superintendente, às outras associações, ao Antônio Miguel, que sugeriu essa live, o pessoal do Porta-Joia também, aí o Alex esteve representando os Porta-Joias. E eu acho que essa prática de fazer essa conversa franca, olho no olho, a gente acha que isso tem um papel enorme para estabelecer confiança, né? Esse compromisso moral que se assume, né? Que você vem aqui e fala um negócio, não é um papel que você escreveu, eu disse aqui, não ouvi você falar. Eu acho que isso tem um efeito, né? As pessoas respondem bem a isso, e a gente sempre promoveu várias lives que acho que foram fundamentais antes de ser live, né? Quando eu era realmente ao vivo lá no Ramos, isso ajudou em alguns momentos decisivos a gente chegar a um entendimento comum. E vamos, a próxima live que a gente tem aí planejada vai ser essa live sobre a CGPAR 25, vai ser divulgada aí pelos canais de comunicação das associações. Obrigado a todo mundo que ficou até às 7h15, tem mais de uma hora aí de discussão. Arthur. Fernando. Aqui, a não ser que apareça alguém agora que queira falar um último comentáriozinho. Arthur, tá me ouvindo? Tô. Fernando, tudo bem? Tô, Fernando. Então, eu queria aproveitar que o pessoal está aqui reunido, e eu queria falar, eu não vou falar como afetado pela resolução da Joia, que eu sou um deles, eu não faço parte do PBB justamente por causa dela, mas eu queria falar aqui nem como também vice-presidente da FBNDES, eu queria falar como membro da comissão eleitoral do processo de escolha do representante dos empregados no Conselho de Administração. Tá? Fazer um informe para as pessoas, no sentido de aproveitar que tem mais de 150 pessoas juntas aqui, para tentar disseminar essa informação o mais rápido possível. Hoje a comissão teve que tomar uma decisão importante, difícil, em função de um equívoco que a gente descobriu no processo. Nós conversamos com o pessoal da ATI, tivemos várias reuniões com eles, conversamos com as associações de funcionários, depois conversamos também com os candidatos. O que aconteceu foi que houve um equívoco na construção da lista de votantes. E foi incluída na lista de votantes funcionários da FBNDES-PAR, da BNDES-PAR e os funcionários da FINAME. E o regulamento da eleição, ele descreve o público, as pessoas com direito a voto, aqueles que têm contrato de emprego ativo com o BNDES. E aí isso gerou um grande problema, porque a gente já estava com o processo de votação aberto quando se descobriu isso. Não era possível alterar a lista de votantes daquela votação que estava aberta. Não é possível identificar os votos a quem foram dados. A gente só consegue identificar quem votou, como uma lista de presença, para poder fazer a verificação se a quantidade de pessoas que votaram é igual ao número de votos apurados, mas é impossível saber quem votou em quem, ainda bem. Isso significa que o sistema é um sistema seguro e robusto. Então, nós tivemos várias conversas com a TI e, depois de muita discussão, avaliando uma quantidade enorme de cenários do que isso poderia significar, tendo em vista que a gente sabia do problema durante a votação, não foi descoberto depois dela, nem nada disso, nem com resultado apurado, nós acabamos chegando à conclusão que, para garantir a lisura do processo e a melhor forma possível de escolha, foi cancelar a votação. Então, o processo eleitoral está aberto, que vai continuar aberto no sistema, porque o sistema é tão fechado que a gente não consegue eliminar uma votação aberta. Inclusive, se vocês forem hoje lá no sistema, na página do Vote, vocês vão ver que tem duas eleições da CIPA ocorrendo em paralelo, só uma delas vale, porque houve um erro também na montagem de uma cédula da CIPA, e isso gerou esse problema. Então, para que a gente não tenha nenhum risco
de que qualquer judicialização posterior, qualquer questionamento com relação ao resultado, a saída que nós encontramos foi cancelar essa votação e ela será reaberta na sequência. Então, hoje saiu um comunicado da Comissão Eleitoral, já está no e-mail de todo mundo, já está na página do banco, os documentos já foram publicados, em que há explicação sobre isso e um novo calendário eleitoral. Em resumo, a Comissão Eleitoral concedeu aos candidatos, a partir das 10 horas da manhã até as 5 horas da segunda-feira, um período em que eles vão poder fazer novas ações de campanha, para que a gente possa avisar as pessoas, ajudar, inclusive, a avisar aos colegas todos que o voto dado essa semana, infelizmente, não vai contar. E no dia 22, na terça-feira, a gente vai abrir um novo período de votação. Isso foi, inclusive, pactuado com os candidatos, a gente tinha outras opções, e os candidatos, fizemos uma reunião com os candidatos e eles pactuaram, consideraram que essa era a melhor forma de fazer, porque a gente aproveita ao máximo todo o esforço que foi feito na campanha, toda a mobilização que já aconteceu, as pessoas estão prestando atenção, aguardando o resultado da eleição. Então, se a gente fosse parar e esperar, por exemplo, passar as festas, acabamos achando que isso poderia ser muito pior para a campanha, para os candidatos e para a eleição. Então, a gente vai ter que fazer dessa forma, infelizmente, é a única forma que a gente conseguiu. Esse processo é um processo que já vem desde antes da pandemia, ele foi afetado pela pandemia e pela paralisação. A gente conseguiu retomar ele no início de dezembro, dadas as condições que a gente viu que não ia ter retorno para o banco tão cedo, e agora acontece mais esse problema. Pelo menos ele foi identificado a tempo para que a gente pudesse corrigi-lo e evitar que depois o pior pudesse acontecer, quando a gente apurasse e alguém pudesse levantar algum questionamento com relação à validade da eleição de votos de pessoas que não poderiam, que segundo o edital não poderiam votar. Então, pedimos desculpa pelo transtorno que isso vai gerar, isso está gerando transtorno para todo mundo, mas eu acho que é a melhor forma, a gente entendeu, os candidatos também compreenderam, o pessoal da TI disse que era realmente a melhor forma, que é a melhor forma para a gente depois garantir que a eleição, ao final, terá o resultado que realmente reflete a vontade dos votantes. Então, era isso, e aí aproveitar, então, que nós estamos todos aqui, informar isso hoje, para que quem puder e propagar essa informação, olhar lá no site do banco, ou olhar no e-mail o informe que a Comissão Eleitoral enviou, para que a gente possa ter essa informação disseminada o mais rápido possível e as pessoas entenderem que, a partir do dia 22, abre um novo período de votação e esse estará com a lista de votantes correta, não haverá mais esse problema, e aí todos os votos valerão e não haverá dúvida com relação ao resultado da eleição. Tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado a todos. Ok, Fernando. Foi bom aproveitar essa oportunidade aqui para avisar o pessoal. Turma, então, vamos nessa, né? Obrigado mais uma vez, FAPES. Obrigado aí às outras associações, quem ficou até agora. A gente volta numa nova live aí com a FAPES em janeiro para tratar do tema da CGPAR 25. Abraço, obrigado. Valeu, Arthur. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau. Boa noite.